Fala aí, alunos do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Beleza? Aqui é o professor Tiago e vamos iniciar nossa primeira aula do primeiro bimestre de História. Seguindo o cronograma aí, conforme o Estado nos fornece, primeira aula se chama Imperialismo na África. Bom, e a primeira pergunta que já surge é: o que é imperialismo? Já vamos assim, caracterizar o imperialismo como um fenômeno histórico e político. A principal característica de um imperialismo é quando há expansão territorial, ou seja, você toma conta de um território e você quer expandir, você quer conquistar outros territórios. E a influência de uma nação sobre as outras, né? Você quer ter aquela influência, você quer dominar sobre outras nações. Imagina, por exemplo, o Brasil, ele quer invadir, quer expandir mais ainda o território, ele quer, por exemplo, invadir o Uruguai, ele quer invadir a Argentina, quer expandir. Aqui agora vai fazer parte do Brasil. Então, isso é imperialismo, que vem de imperar, né? Dominar, controlar. Então, vamos nos ater aqui ao título da aula. O que é o imperialismo? O que foi esse imperialismo na África? E esse imperialismo refere-se ao período em que as potências europeias, quais são essas potências? Eu vou falar mais adiante. Então, foi um período em que potências europeias, que ali no período do século XIX, XX, buscaram expandir o seu domínio e influência sobre o continente africano. Bom, primeiro eu vou citar aqui quais foram essas potências europeias. Foi a Grã-Bretanha, a França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, Portugal e Espanha. Eu vou falar sobre cada uma delas. Bom, primeiro aí eu vou falar sobre a Grã-Bretanha. Ela foi uma das principais potências coloniais. A Grã-Bretanha estendeu seu domínio sobre vastas áreas na África, incluindo regiões como a África Oriental, a África Austral e partes da África Ocidental. A França também buscou expandir seu império, estabeleceu colônias aonde? Na África Ocidental Francesa, na África Equatorial Francesa e partes da África do Norte. A Bélgica, na época, tinha o rei Leopoldo II e ela desempenhou um papel significativo na exploração e controle da região que hoje é conhecida como República Democrática do Congo. A Alemanha já procurou estabelecer colônias na África Sudoeste alemã, que é a atual Namíbia, na Tanganica, que é parte da atual Tanzânia, e Camarões. A Itália estabeleceu colônias na Líbia, Eritreia e Somália. Portugal já estava com uma presença bem considerável, mas ela também buscou consolidar e expandir suas colônias, que foi incluindo a Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. A Espanha esteve envolvida na conquista de territórios do norte da África, como o Saara Espanhol, e nas possessões no Golfo da Guiné, como a Guiné Equatorial. E essas potências, então, queriam fazer a partilha da África, eles queriam dividir os territórios da África, cada um pegando uma parte. De que forma que eles fizeram isso? Essas potências se reuniram na chamada Conferência de Berlim, que ocorreu entre 1884 e 1885. E nessa conferência, eles precisavam estabelecer algumas regras para não ter conflito entre eles mesmos. E afinal, o que foi decidido então? Primeiro, divisão de territórios. Segundo, princípio da ocupação efetiva. Terceiro, notificação e reconhecimento mútuo. E quarto, preservação da livre navegação. Eu vou falar sobre cada um desses tópicos. E o primeiro tópico aí, então, foi a divisão de territórios. Eles simplesmente pegaram o mapa, começaram a desenhar ele de forma arbitrária, ou seja, sem considerar ali a região, com os costumes de cada região, cultura, e simplesmente desenharam ali e falaram assim, essa parte fica comigo, essa outra aqui com você, e assim que eles fizeram. O segundo tópico aí é o princípio da ocupação efetiva. O que seria isso? É como se fosse assim, você tem que comprovar sua capacidade, você consegue controlar ali, você consegue dominar aquela área. Então, de que forma era feito isso? Eles tinham que provar criando postos, né? Postos militares, postos de administração colonial e exploração econômica. O terceiro é notificação e reconhecimento mútuo, ou seja, em comum acordo, eles se notificariam, vão notificar um ao outro caso houver alguma irregularidade. O que seria essa irregularidade? Caso você estiver explorando parte do território que seria meu, por exemplo.
E o reconhecimento também, ó, eu reconheço que você toma conta dessa área aí e você reconhece que a minha área aqui também é minha. E o quarto e último tópico é a preservação da livre navegação. O que significa isso? É navegar livremente pelos principais rios que davam acesso aos interiores da África, que era o rio Congo e o rio Níger. Agora, mais um tópico, nós vamos falar aqui sobre quais foram os impactos e consequências, o que houve, então, depois que fizeram essa divisão. Você acha que, assim, as potências europeias simplesmente decidiram, está decidido, vamos fazer assim, vamos dividir, cada um para o seu lado? Não, também houve conflitos. Como assim conflitos? Porque lembra, na parte da divisão de territórios, eles simplesmente decidiram dividir de forma arbitrária, né? Não consideraram ali os costumes de cada país, ali de cada região, então, simplesmente fizeram essa divisão e aí, sim, houve muitos conflitos, né? Foi desafios que foram enfrentados aí ao longo desse período. Outra consequência aí é a própria exploração econômica. As potências coloniais europeias aproveitaram a conferência para consolidar suas reivindicações e expandir a sua exploração econômica na África, buscando recursos naturais, terra férteis e mão de obra para sustentar suas economias em crescimento. E mais uma consequência da Conferência de Berlim é o legado duradouro. A Conferência de Berlim é frequentemente citada como um exemplo de como as decisões tomadas por potências coloniais tiveram impactos duradouros na África. O legado dessas fronteiras e divisões coloniais ainda é evidente nas dinâmicas políticas, étnicas e sociais do continente. E pelo que foi dito até aqui, já deu para entender quais foram as motivações, então, que levaram essas potências europeias a fazer essa partilha da África. As motivações, vamos enumerar algumas delas aqui e acrescentar algumas coisas. Teve as motivações econômicas, né, como já foi dito, teve competição entre potências, teve também motivações político e estratégicas. E como assim motivações políticas e estratégicas? Bom, o controle de territórios da África era visto como uma forma de aumentar o prestígio e a influência das potências europeias. Além disso, o controle de portos estratégicos e rotas comerciais facilitaria o comércio e a projeção de poder naval. E mais uma motivação aqui. Algumas potências europeias, como a França e a Grã-Bretanha, justificaram o imperialismo na África com base na ideia de uma missão civilizadora. Argumentavam que estavam levando o progresso e a civilização e os valores ocidentais para sociedades consideradas primitivas. E para finalizar, só mais um último argumento aqui. O imperialismo na África desempenhou um papel significativo na configuração do continente e suas relações com o resto do mundo. As marcas desse período ainda são visíveis nas dinâmicas políticas, sociais e econômicas contemporâneas na África. E, para finalizar, eu gostaria de deixar uma pergunta e colocar algumas reflexões. A pobreza na África é culpa do imperialismo? Essa pergunta é para refletir o quanto o título dessa aula nos leva a entender que a pobreza na África é culpa do imperialismo. Como se fizesse uma propaganda para dizer que o quanto os países mais desenvolvidos são maus e gananciosos. Onde já se viu, afinal, né? Os povos africanos estavam lá de boa, vivendo sua vida normal, daí chegam esses branquelos e querem dominar tudo. Reflitam sobre isso, mas lembre-se, havia conflitos armados e práticas de escravidão entre comunidades africanas antes da chegada dos europeus ao continente. A razão para esses conflitos envolvia disputas territoriais, rivalidades étnicas, competição por recursos e diferenças culturais ou religiosas. Alguns grupos africanos tinham sistemas militares bem organizados, com estratégias e táticas específicas. Esses conflitos muitas vezes eram motivados pelo controle de rotas comerciais, terras férteis e centros urbanos. Ah, mas e sobre a escravidão? Desde que o mundo é mundo, sempre houve. E na África nunca foi diferente. Pessoas capturadas em conflitos podiam ser feitas prisioneiras e, em alguns casos, escravizadas. Além disso, havia formas de escravidão ligadas a dívidas, crimes ou status social. Outra prática muito comum e recorrente que existia era a prática de canibalismo e sacrifícios humanos. E a corrupção dos governantes africanos depois da ocupação europeia? Eu poderia citar vários governantes ditadores corruptos que, além de se perpetuarem no poder, passavam seu legado para os seus descendentes
e beneficiava apenas a própria família, enquanto a população vivia na miséria. Muitos desses ditadores tinham fortunas inestimáveis que eram conquistadas à custa do povo ou através da corrupção. Então é isso, pessoal. Encerro por aqui. Se gostou, deixa seu like, deixa nos comentários aqui o que vocês acharam dessa aula. Se inscreva nesse canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.